Animação. Aí, agora deu, agora deu, agora Opa, deu. agora me liberaram aqui. Show, tá gravando Liberado. então. Beleza. Beleza, gente. Vamos lá. Beleza, vamos. Então vamos lá. Boa noite a todos, a todas. Boa noite. Muito obrigado pela presença em peso, né? Os alunos aqui da Faculdade Batista de Minas Gerais e essa preocupação desde o início com a prova da OAB, que é importante, né? Tanto é que é uma aula de revisão para a OAB com basicamente aqui todos os períodos da faculdade, né? Todo mundo aqui está com acesso à aula. Então, eu preparei uma aula um pouquinho diferente, tá? Esse ano. Normalmente nossas aulas são baseadas numa matéria mais densa, alguma novidade legislativa, ou então somente resolução de questões. Nós temos várias formas de abordar uma aula desse estilo, né? Claro que, independentemente do que seja, nós não vamos conseguir. é, eu peço uma gentileza de quem não estiver falando para fechar os microfones. Tem barulho de pessoas comendo, pessoas conversando, televisão, aí a gente fica melhor. Agora, quem quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone e intervir, tá? Eu peço só enquanto estiver só ouvindo para manter os microfones fechados. Mas eu estava falando que nós temos uma série de formatos, né? Um estilo de aula é, desse tipo. Hum, tá, peraí só um minuto, gente, que eu estou programando aqui, tá? Então, nós temos aqui, né, vários formatos para dar essa aula. Poderíamos aqui explorar uma matéria, poderíamos explorar uma novidade legislativa, poderíamos focar em, em exercícios, e eu decidi, esse ano, fazer uma aula um pouquinho fora do convencional. O nosso tema é direito penal, né? Então, a gente teria que, em tese, explorar aí o direito penal, fazendo uma revisão para a OAB. Mas, independentemente do formato da aula, é impossível a gente fazer uma revisão aqui numa aula de uma hora e pouco, não é? Então, eu gostaria de, na verdade, dar dicas gerais. Eu até tenho um material aqui que eu vou apresentar daqui a pouco, tá? Via slide, mas dar dicas gerais que vocês vão poder utilizar em direito penal, em processo penal e várias outras matérias aí que vão cair no exame de ordem. E não somente no exame de ordem, né? Várias outras matérias aí que serão cobradas em sua prova, seja para quem estiver no 10º período, no nono, oitavo ou no primeiro, tá? E provas de concurso público de modo geral. A gente vai aprender um pouquinho a como estudar, já que em uma hora é difícil eu colocar alguma coisa na sua cabeça, eu consigo colocar alguma coisa na cabeça para você usar daqui até o fim do ano, daqui até a prova da OAB, para quem vai fazer daqui a um mês e meio, ou para quem vai fazer daqui um ano, 2 anos, ok? Então vai ser uma aula um pouquinho diferente, uma aula também que vai ser menos cansativa para nós. E aí eu vou colocar também depois a nossa abordagem aqui com algumas questões, alguma coisa da parte teórica, mas o importante mesmo é a gente desenvolver. Deixa eu só desligar meu telefone aqui, só um minuto. Ele tá que chega a mensagem aqui, tá me atrapalhando. É colocar no modo avião que é melhor. Pronto. Então vamos lá. Pessoal, a prova da OAB consiste no quê? Consiste num conjunto de questões, 80 atualmente, 80 questões elaboradas pela banca FGV, né, Fundação Getúlio Vargas, um exame nacional, o que já vem ocorrendo há muitos anos, diga-se de passagem, mais de 10 anos aí já nesse formato, uma prova com 80 questões que você precisa acertar
40 para ter a oportunidade de fazer a segunda etapa. E, aliás, para ter a oportunidade de fazer a segunda etapa por 3 vezes, não é? Se você não passar naquele momento, você tem mais 2 oportunidades de segunda etapa. Então, é importante pensar nisso também. São muitas matérias, então é preciso estudar com estratégia, né? Um pouco de estratégia não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, potencializa a sua qualidade, né, de estudo. E como eu poderia fazer, né, essa reta final ou reta inicial de forma estratégica? Primeira coisa, a matéria que eu defendo aqui, obviamente, né, a matéria que é a minha especialidade, ou as matérias, né, que são minha especialidade, obviamente, como todo mundo sabe, direito penal, direito processual penal. São minhas maiores habilidades, né, aquilo que eu coloco, né, à frente no meu trabalho, no meu modelo prático, né, e também as aulas que eu ministro. Então, se eu fosse fazer uma segunda etapa de exame de ordem, hoje, eu escolheria a disciplina Direito Penal para fazer uma segunda etapa. Então, primeiro aspecto aí, nós já estamos escolhendo a nossa matéria, que será a matéria base, que ela vai servir para mim na aprovação da primeira etapa e vai servir para mim também na aprovação da segunda etapa. Então, no meu caso, direito penal. São as matérias que eu tenho mais afinidade neste momento da vida. Em outro momento da vida não era. Quando eu fiz o exame de ordem em 2007, né, quando eu formei em direito, eu preferi escolher direito administrativo, porque naquela época o direito administrativo era a matéria que eu tinha mais afinidade, aquela que eu mais gostava, aquela que eu exercia a minha profissão. Hoje não. Hoje eu escolheria com certeza direito penal. Então, primeira coisa, faça uma reflexão. Qual vai ser a sua matéria base? Ela é a matéria que você precisa dar maior atenção, porque você vai garantir pontos na primeira fase, que já vão te dar condições, né, de alcançar os 40 pontos, que é seu objetivo, e já entrar encaixado para a segunda. Você vai fazer uma segunda etapa de direito penal e focar como um maluco em direito civil, e de repente até fazer uma boa prova de direito civil, e fazer uma prova também razoável de direito penal, mas na segunda etapa, olha só, você colocou muita energia numa prova de direito civil que não vai se repetir. Então, se você coloca mais energia em direito penal, direito processual penal, isso vai te servir também para a segunda etapa. Então, nossa primeira regrinha, né? Estratégia, estudar com estratégia. Parece óbvio, mas tem muita gente que não enxerga dessa forma, não estuda dessa forma, tá? Segunda coisa, as matérias bases, pilares. Se não for a matéria que você escolheu para a segunda fase, tem algumas matérias que são pilares, que vale a pena você ter um domínio maior dela, em razão, cada uma em razão dos seus aspectos. Primeiro, direito constitucional. Não tem como fugir dessa matéria, direito constitucional. Por quê? Porque ela é base principiológica para praticamente todas as matérias que vão ser cobradas. Todas as matérias cobradas na prova da OAB, todas as disciplinas, né? Direito civil, processual civil, direito do trabalho, direito ambiental, enfim, o que está lá no edital, existe uma possibilidade bem razoável de cair um artigo da Constituição. Lá na prova de direito civil, cair um artigo da Constituição. Então, estudando direito constitucional, que tem que ser a sua segunda matéria de apoio, se não for a primeira, né? Você vai estar automaticamente estudando um pouquinho também para todas as outras matérias. Então, você faz uma boa prova de constitucional e ainda cata uma questão ou outra. Não estou falando aqui que você vai catar 10 questões, mas de repente você vai catar uma, duas.
que vai ser o seu diferencial. É aquilo que você precisava para conseguir ser aprovado. Já é o suficiente, né? Então, vamos lá, nossa segunda regrinha. Primeira regrinha, escolher a sua matéria base, aquela que vai te servir para a primeira e para a segunda. Segunda regrinha, direito constitucional, não tem como fugir, goste ou não dela. Então, você garante uma boa prova de constitucional e vai garantir um pouco de ponto em todas as outras provas, ok? Algumas matérias com muita afinidade com o constitucional e outras com pouca afinidade. Muita afinidade, direito administrativo, muita afinidade com o constitucional. Artigo 37 ao artigo 42, então, da Constituição, olha só quantas questões de direito administrativo estão ali, né? E isso você estudando direito constitucional. E outras matérias com menos intimidade com o direito constitucional, mas alguma intimidade toda matéria tem que ter, não tem como a gente fugir disso. Terceira regrinha, estudar matéria que tem pouco conteúdo. Porque com pouco conteúdo, se tiver pouco conteúdo e você domina tudo, a probabilidade de acertar todas as questões são grandes, mesmo que tenham poucas questões. Então, o estatuto da OAB, né, é uma matéria que vale muito a pena você cair nela. Primeiro que é uma matéria cheia de macetinho. Os prazos são praticamente todos iguais. Então, ali com pouco esforço, né, pouco esforço de trabalho, você vai obter muito resultado. Então, você vai colocar uma energia grande em menos tempo para algo que vai te dar muito resultado. Embora não sejam tantas questões como a sua matéria base, como o direito constitucional, mas é um número razoável de questões e você vai, muito provavelmente, né, dominando o estatuto, fechar ele. Pessoal, quem começa assim, quem começa desse jeito, já tem uma probabilidade de aprovação assim extremamente grande. Porque você já, estudando dessa forma, já garante a metade dos pontos que você precisa, ou então perto da metade, tá? Você garante a metade ou perto da metade, e você tem o resto da prova inteira para fazer 20 ou 20 e poucos pontos. Você vai ter ali 60 questões, ou quase 60 questões, para acertar mais 20, 22. Olha só, então a cada 3 aí, se você acerta uma, muito provavelmente você está lá dentro. É uma pena que eu não tenho um gráfico aqui para mostrar agora isso, mas assim, eu acho que deu para entender. Estou falando aqui de forma pausada e tal, eu acho que deu para entender. A lógica é estudar com estratégia. Não adianta sair pegando aí, comendo livro de tudo quanto é jeito, estudando da forma incorreta. Não, fazer isso da forma correta. E para quem começa fazendo dessa forma nos períodos anteriores ao 10º, eu vou falar, vai ser aprovado. A chance de ser reprovado é basicamente nula. E outra coisa que me perguntam muito, né, os alunos, tanto na faculdade quanto nos cursos que eu dou para a OAB, vale a pena já iniciar o estudo, né, para a segunda etapa? E aí eu falo, claro que vale. Por quê? Estudando ali para uma segunda etapa, você está naturalmente agregando para a primeira também. E quando você chegar para a segunda, e o prazo é muito curto entre o resultado da primeira etapa para a prova da segunda, você tem um período assim extremamente curto, e aí você já vai mais redondinho. Para quem está começando com antecedência, pessoal, não tem que questionar, tem que estudar sim para a segunda. E como que estuda para a segunda etapa? Escrevendo, respondendo questões abertas e escrevendo peças. Tem técnica para fazer peça? Tem técnica, tem técnica. Não vou adentrar a isso aqui agora, porque acho que a gente fugiria muito do tema na nossa aula, mas nós temos técnicas aqui de construção de peças, tá? E não são difíceis, porque basicamente toda peça que você escreve tem a mesma estrutura, sendo ela uma petição inicial, um recurso,
um pedido, uma notícia-crime, basicamente nós temos uma mesma estrutura, né? Mas isso aí fica para quem realmente for fazer uma segunda etapa em direito penal e processual penal. Para nós aqui, embora muita gente aqui eu sei que vai fazer essa matéria, essa disciplina, né? Numa segunda etapa, a gente tem que se concentrar ainda na primeira, né? Porque não adianta pensar na segunda se a gente não passa da primeira. Então, assim, eu insisto muito com os alunos, né? Muita gente, às vezes, até pensa assim, poxa, o professor tinha que estar aí dando uma matéria, né? Poderia estar falando aqui dos princípios, que, aliás, é a matéria mais importante de todas as disciplinas. Então, eu tenho aí inúmeras disciplinas para estudar. Não tenho tempo para estudar para todas. Ok, mas para algumas você vai estudar. Para algumas vai. A sua matéria base, que vai servir para a primeira e para a segunda etapa, você vai estudar, vai aprofundar. Direito constitucional, gostem ou não, vai ser cobrado de forma ampla. E estatuto da OAB. Tá? Dessas três disciplinas, você não vai fugir delas. Você vai, inclusive, esgotar edital. Vale muito a pena. Tá? Você vai tentar, pelo menos, esgotar edital. Vale muito a pena. Ah, professor, não, eu não vou conseguir estudar tudo. Então, você faz isso. Faz esse favor que eu te falei, tá? E nas outras matérias, aquelas que não são a sua matéria base, ou não é constitucional, ou não é estatuto de ética, que é uma matéria desse tamanhozinho, que se você caprichar, acerta todas as questões, né? Você vai estudar a parte principiológica das demais. Num período que você tira para esgotar, por exemplo, o conteúdo de direito civil, que é extenso, você consegue fazer a base principiológica de todo o edital, de todas as matérias. E sua chance eleva, né, exponencialmente. Sua chance eleva exponencialmente. Porque a base principiológica, ela te dá muitas respostas, ela te traz muitas respostas. Às vezes você nem domina tanto o tema assim, mas a base principiológica te traz respostas interessantes, tá? Então, por isso que eu sempre começo assim minhas aulas da OAB de revisão com o princípio. Minha primeira aula sempre é o princípio. Eu começo lá com o princípio da legalidade, aí eu falo do princípio da intervenção mínima, eu falo do princípio da insignificância, o princípio da adequação social, e vou falando. Princípio, 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 princípio. E isso me dá um horizonte assim completo de todo o material que eu tenho para estudar em direito penal, tá? E eu falo também dos princípios do direito processual penal, que são importantes, né? A proibição, por exemplo, das provas ilícitas, inclusive aquelas, né, por derivação, é o princípio do nemo tenetur si detegere, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? O princípio do direito ao silêncio. Então, são princípios que nós vamos abordando e a gente vai fazendo um compilado da matéria inteira, muitas vezes até sem perceber. E aí o pessoal fala assim, né? Muita gente questiona, pô, passar em concurso é difícil, passar no exame de ordem é difícil. E a gente vê, às vezes, pessoas que né, você não considera aquela mais inteligente, aquela mais esforçada, e o sujeito está ali, passa com tranquilidade, passa na OAB, passa às vezes até no concurso. Por quê? Porque ele é mais inteligente, porque ele tem mais tempo para estudar tudo? Não. Ele estudou com mais estratégia. Tem gente que faz isso de forma consciente, que assiste uma aula, uma palestra, alguma coisa nesse sentido, como eu estou falando aqui agora com vocês, e tem gente que faz isso de forma inconsciente. A pessoa simplesmente faz assim, porque ela acha que assim é melhor. Não importa, fazendo de forma consciente ou inconsciente, e chegando no resultado, tá tudo perfeito, tá tudo lindo. Então, assim, de agora em diante, pessoal, vocês vão prometer que vocês vão estudar da forma correta. É o que eu sempre falo, os alunos são muito preocupados com nota. Não coloca nota como prioridade da sua vida. Não estude por nota, estude por conhecimento.
Estude por compreender os institutos, os princípios, as regras gerais. Você não vai necessariamente dominar tudo na hora, mas no momento que você precisar, você vai lembrar disso. Daqui a 5 anos, quando você precisar, você vai lembrar que você inseriu essa ideia na sua memória. Você conseguiu encaixar uma disciplina com base, né, na sua parte principiológica e em algum momento da vida, se isso for necessário, você vai fazer uma revisão, você vai estudar, você vai aprofundar, mas já com uma base, tá? E é o que acontece no exame de ordem. Quando chega lá no 10º período, na hora de realmente fazer para valer, porque você pode fazer antes, né? Você não precisa esperar o 10º ou esperar a formatura, não, você pode fazer antes. Lá no 8º você já começa a pensar, tá? Mas, pô, tô no 3º, não tem problema. Começa. Faz uma boa parte principiológica da matéria. Lá na frente, quando você for estudar, daqui 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, vai ser muito mais fácil para você, tá? E para quem está no 10º período, não dá mais tempo de fazer isso. Paciência, paciência. Então vamos estudar com estratégia agora. Não deu tempo de vir com essa trajetória? Não deu tempo. Então vamos fazer dessa forma agora. A ideia é essa, pessoal. Então, estudar é importante, tá? Aprender é importante. Agora, aprender a aprender ou aprender a estudar é mais importante ainda. Porque se você aprende a estudar de forma correta, você perde os seus problemas com questões que não te levarão a nada, como nota. Nota alta ou 60 é a mesma coisa, tá? O seu foco não deve ser a nota, deve ser o conhecimento. Até porque no momento da prova da OAB, o examinador não vai ver se você passou na disciplina X com 90 pontos ou com 67. Não, isso não está lá, tá? Raríssimos serão os momentos em que a sua nota vai significar alguma coisa para você. De repente, uma seleção de um estágio. Olha, nem eu diria nem ingresso no mestrado, sabe? Isso não chega a ser uma avaliação. Eles vão avaliar se você escreveu um artigo durante a graduação. Pô, você tem um artigo, tem um capítulo de livro, tem uma linha de pesquisa? Não, mas eu tirei 95 em tudo. Não, não é suficiente. E a questão prática? Então, na vida, nós precisamos tomar determinadas decisões que a priori chateiam, mas no fim elas vão culminar com algum tipo de vitória que você vai conseguir. Então, aprender a abrir mão de ficar tirando nota alta para estudar da forma correta e manter a matéria na sua cabeça, na sua memória, para o dia que você precisar dela. Abrir mão de estudar para tirar 98, para lá no exame de ordem você passar de primeira. Não depender de ficar, sabe, a vida inteira. Desapegar, desapegar de nota e apegar em conhecimento. Nota é importante só para passar. Obtendo 60% ali, entre 60 e 100, basicamente a mesma coisa. O status é de aprovado, né? Entre 40 e 60, o status é exame especial. E abaixo de 40, o status é tomou bomba. Então você precisa tirar 60. É o objetivo, né? No mais, é desenvolver suas potencialidades, é escrever artigo, é poder participar de uma monitoria com algum professor, né, na qualidade ali de monitor, e poder trabalhar, poder ajudar na preparação da aula. Ah, mas aí eu vou perder tempo, eu não vou estudar para a prova de direito penal e não vou tirar 95. Poxa, mas você está ali na posição de monitor, monitora, e o aprendizado prático disso. E no momento lá de se submeter a um processo de submeter a um concurso, aliás, né, para ingressar no mestrado, o que vão olhar? Se você fez um estágio de docência de 1 ano, se você foi monitor de um docente durante 1 ano, ou se você passou com 95 ou 80. Não importa. O estágio é muito mais importante.
tá? Então, vamos mudar a nossa cabeça, vamos pensar em estudar com estratégia e usar o tal do bom senso. A prova da OAB, assim como todas as demais provas, né, exames, dependem de uma coisa chamada bom senso, tá? O bom senso é importante para nós. Vou dar um exemplo aqui numa questão de direito penal. Como é que nós vamos usar o bom senso? Quer ver? Vou abrir ela aqui para nós. Espera aí só um minuto. Como é que é esse negócio mesmo? Será que eu vou conseguir colocar uma questão aqui? Ah, consigo. É aqui, ó. Cadê? Espera aí. Agora vai dar certo. Então, vamos lá. Hum. Estão vendo aí a questão? Então, Sim. beleza. Deixa eu vir para cá para não atrapalhar. Olha só, questão da OAB de 2021, tá? Essa aí é do 32º exame de ordem. Espera aí que está me atrapalhando aqui. Pronto. Francisco foi vítima de uma contravenção penal de vias de fato. Então, Francisco foi o quê? Vítima do quê? De uma contravenção penal. Então, primeira observação nossa, não é crime, é uma contravenção penal. De quê? De vias de fato. Vias de fato é menos do que lesão corporal, né? Se lesão corporal é agredir alguém com um soco, não é? Um chute, vias de fato é aquela coisa que mais tem a ver com uma ofensa à honra do que propriamente o golpe em si. Então, um tapa na cara, né? Alguém toma um tapa na cara, um tapa no rosto, isso fere mais a honra pessoal do que propriamente uma dor física, né? Um puxão de cabelo, um empurrão, são as vias de fato, tá? Pois enquanto estava de costas para o autor, recebeu um tapa em sua cabeça. Então, Francisco foi vítima dessa contravenção penal, porque ele estava de costas para o suposto autor, tá? E ele recebeu um tapa na cabeça. Recebeu, olhou para trás, tinha um sujeito lá. Olha só, acreditando que a infração teria sido praticada por Roberto, seu desafeto que estava no local, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido, apontando de maneira precipitada o rival como autor. Então ele tomou um tapa na nuca, né? Na cabeça, na verdade, né? Eu presumi que é na nuca porque estava de costa. Olha para trás, vê Roberto, seu desafeto ali, e acha que foi Roberto. E ele vai à polícia e fala: olha, o Roberto me bateu. Eu estava de costa, ele foi lá, deu um tapa na minha cabeça, um tapa na minha nuca. Bom, ele fez o registro, né? E a gente segue na leitura da questão. Diante disso, foi instaurado procedimento investigatório em desfavor de Roberto, sendo posteriormente verificado em câmeras de segurança que, na verdade, um desconhecido teria praticado o ato. Então, ficou provado que não foi Roberto. Roberto não fez nada. É desafeto dele? É desafeto. O que é que o Roberto fez contra a vítima, Francisco? Nada. Não fez nada. Por quê? Porque as imagens, prova objetiva, mostraram. Ao tomar conhecimento dos fatos, antes mesmo de ouvir Roberto ou Francisco, o Ministério Público ofereceu denúncia em face deste. Então, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Francisco, por denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa é o crime previsto lá no artigo 339 do Código Penal, no momento que você traz uma notícia
falsa de um crime, né, imputando ela a alguém. É a denunciação caluniosa, com o objetivo aí de criar a instauração de um procedimento, um inquérito policial, essa é a denunciação caluniosa, tá? Então, o Ministério Público, de cara, ofereceu denúncia em face da vítima, em tese daquele fato, Francisco, né, a vítima, que ele teria mentido, falado que Roberto lhe bateu, quando ficou provado que não o bateu, tá? Considerando apenas as informações expostas, olha só, a prova da OAB, ela sempre coloca isso, considerando apenas as informações expostas. O que não estiver escrito aqui, no texto da questão, você não vai inventar, você não vai pressupor, tá? E isso serve para todas as questões, não só da OAB, como de concurso público, de modo geral. A gente só vai analisar o que está escrito dentro da questão. Não está escrito, não é a nossa função, tá? Considerando apenas as informações expostas, como dito, né? Você, como advogado de Francisco, que a priori é uma vítima, né? De uma vias de fato, de uma contravenção penal de vias de fato. Então, você, como advogado de Francisco, deverá, sob o ponto de vista técnico, pleitear. Vamos lá, aqui que eu vou pleitear. Letra A. Olha como é que nós vamos usar o bom senso aqui, tá? Letra A. A absolvição, pois Francisco deu causa à instauração de investigação policial, imputando a Roberto a prática de contravenção e não crime. Não é a nossa resposta, porque a denunciação caluniosa, ela não se resume a, ao ato de imputar um crime a alguém. É ato de imputar crime, contravenção penal, uma infração administrativa. Então, o tipo penal é bem mais aberto. Então, a letra A não é a nossa resposta. A B, eu como advogado do Francisco, eu vou pedir a extinção da punibilidade diante da ausência de representação, já que o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Não, denunciação caluniosa, gente, não é ação penal pública condicionada à representação. Não, é ação penal pública incondicionada. Aliás, os crimes praticados contra a administração, e denunciação caluniosa é um deles, né? Porque a vítima é o Estado, a vítima é a administração pública. Esses crimes, eles não dependem de representação da vítima, porque nós estamos falando aqui de bens públicos, de serviço público, ou seja, bem jurídico indisponível, um bem jurídico que não pode ser disposto, tá? Então, nós estamos diante aqui de bens jurídicos que não podem ser dispostos, ou dispostos, né? C. Reconhecimento de causa de diminuição de pena em razão da tentativa, pois não foi proposta ação penal em face de Roberto. Olha, na verdade a questão falou que houve denúncia, né? Quer ver? Eu vou até repetir aqui, ó. Roberto ou Francisco, ao tomar conhecimento dos fatos, antes mesmo de ouvir Roberto ou Francisco, o Ministério Público ofereceu denúncia em face deste. Não, o MP ofereceu denúncia. Logo, já concretizou aqui o crime de denunciação caluniosa. E letra D, a absolvição, pois o tipo penal exige dolo direto por parte do agente. Pessoal, dolo direto por parte do agente. O dolo de querer imputar uma conduta falsamente a alguém para que o poder público tome algum tipo de atitude, como a instauração de um procedimento, a instauração de um inquérito policial, um procedimento criminal, um procedimento administrativo. A letra D é a nossa resposta correta, tá? Então, o Francisco ele tem que ser o que é absolvido, porque ele agiu em erro. Ele não teve dolo de incriminar Roberto, seu desafeto. Não, ele agiu em erro. Ele realmente tomou um tapa nas costas, na nuca, sei lá. Na verdade, o tapa foi na cabeça. Estando de costa, imagino que foi na nuca, né? Ele não teve dolo de prejudicar alguém, imputando-lhe uma conduta que ele sabe que não foi praticada. Ele precisa de dolo
Os crimes contra a administração pública, gente, exigem dolo direto, a maioria dolo direto. Ou dolo eventual, não quer o resultado, mas assume o risco de assumir, né, do resultado ocorrer. Mas a maioria dolo direto, ou seja, a vontade. Eu sei o que estou fazendo, quero fazer, sei que vai me trazer algum problema, mas eu quero fazer. Então, assim, uma questão que não é fácil, tá? Não é das mais fáceis. Nós temos muitas questões fáceis que são cobradas no exame de ordem. Essa não é uma questão fácil, ela é um grau médio para difícil, não é aquela dificílima, mas é um grau médio para difícil. Mas que o bom senso te ajuda a responder. O bom senso te ajuda a responder. Se você pensar nas questões principiológicas, tá? Se a gente pensar nas questões introdutórias, na teoria geral, a gente vai lembrar que a administração pública, ela é indisponível. Então, todos os bens e serviços oferecidos pela administração pública, direta, indireta, são indisponíveis. Se são indisponíveis, eu não posso o quê? Dispor. Eu não tenho opção, tá? E nesse caso aí eu dependo de dolo direto para a prática desse crime. Eu tenho que querer realmente atingir aquele bem jurídico. E, obviamente, né, alguns aí também são punidos a título de culpa. Havendo previsão legal, não tem problema nenhum. Se o sujeito agiu com negligência, imprudência ou imperícia, ele ser punido a título de culpa. Mas para isso tem que haver o quê? Previsão legal. Não é o caso aqui do artigo 339. Então, ó, uma questão aí de nível médio para difícil, mais para difícil do que para médio, e que você poderia acertar com base no seu bom senso, mesmo sem dominar a matéria. Professor, posso fazer uma pergunta? Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro. Boa noite, meu nome é Hernani. Boa noite, Hernani. Professor, realmente é uma questão muito difícil de interpretar. A princípio, quando você começa a ler, o senhor falou que a vítima aí foi o Estado, né? Sim, Mas, a princípio, quando você começa a ler a questão, você depara com a vítima sendo o Francisco. sim. Agora, no caso aí que o senhor explicou, que a vítima foi porque ele provocou a justiça, é por isso? É o crime previsto no artigo 339, né? Denunciação caluniosa, que prevê uma denúncia falsa. Um Ah, crime que o correto. sujeito não cometeu. Mas só que o Francisco, ele não quis isso. Não foi a pretensão dele. Ele, de fato, pensou que fosse o Roberto. Ele agiu em erro. Erro de direito. Ele agiu em erro. Ele achou que o Roberto estava lá, deu um tapa nele, porque quando ele virou e olhou para trás, quem estava lá? Roberto. E Roberto, por um acaso, a questão fala, né? Não sou eu que estou inventando. Eu não posso inserir informação na questão, mas o Roberto fala que o Roberto não, o Francisco, Francisco. ele fala que viu o Roberto. Ele presumiu que o Roberto que agrediu ele. Mas a câmera foi muito clara, né? Ele foi agredido por um desconhecido e o Roberto estava lá no outro canto. Não faria sentido, então, eu atribuir essa conduta ao Francisco, já que não foi um desejo dele. Não foi. E também não dá para punir a título de culpa, falando que ele agiu de forma negligente ou até mesmo imprudente. Ele foi imprudente ao falar, não, porque o tipo penal não prevê essa modalidade de punição. O tipo penal no artigo 39, 339 não coloca essa possibilidade, como o 129 coloca, o 121 coloca, outros artigos colocam a possibilidade de punição na modalidade culposa, mas é a minoria. São poucos artigos do ordenamento jurídico que punem a título de culpa. E eu preciso de uma previsão legal. Se não houver previsão legal, nada feito. Se o sujeito agiu com negligência, imprudência ou imperícia, fato atípico. Não havendo previsão legal de punição nesse sentido,
Fato atípico. Não, obrigado. Realmente, é questão de ter muita interpretação. É É, questão realmente. e é o que eu falei, é uma questão fácil? Não, uma questão difícil. Até falei de médio para difícil, mas mais fácil de difícil do que médio, É, né? com certeza. Professor, Sim. ainda no esteio da pergunta do colega aí, Ah, a, na calúnia, ela vai para virar um procedimento lá na polícia, vai ser só se eu for lá e fazer a denúncia. não, não. No Não caso de vai, não vai calúnia, depender. Ah, calúnia é diferente. Porque é porque o calúnia não é. 339 é denunciação caluniosa. O 339 é denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa. Calúnia, calúnia é outro crime. Calúnia é um crime contra a honra, tá? Calúnia é um crime contra a honra. Eu não recordo se é artigo 138 ou 139 do Código Penal, mas é um desses. Mas é um crime contra a honra. Acho que é o 139, se eu não estiver errado. É um crime contra a honra e depende de 138. 138, né? É um crime contra a honra e depende, não é nem de representação, depende de oferecimento de queixa-crime, porque a ação penal é privada, não é nem pública condicionada à representação, é privada, tá? Mas a ofensa aí é dirigida à honra e é um crime doloso. Lá a gente estava falando de denunciação caluniosa, que é não a ofensa à honra o objetivo principal. O objetivo principal ele é haver uma instauração de um procedimento para intimidar, de alguma forma, aquele indivíduo. Claro que, para haver denunciação caluniosa, a gente passa necessariamente pela calúnia. É o que a gente chama de progressão típica, né? Para haver denunciação caluniosa, eu acabei indiretamente caluniando alguém. Eu falei, imputei a ele uma conduta definida como crime, né? Mas ali a ação penal privada, tá? Depende de queixa, prazo decadencial de 6 meses para oferecimento da queixa-crime. Não, tranquilo, Beleza? tranquilo. Vamos ver uma outra questãozinha aqui. Vocês vão ver também que tranquilinho, o bom senso aqui também vai ser fundamental. Vamos ver se é essa aqui. Estão vendo aí? Tava até com a resposta já, né? Deixei aqui sem Estou querer. vendo sim. Já. Hã? Tá, pega a Ah, resposta. não, mas essa é a mesma. Não é essa, não. Não, Essa que a assim é gente acabou. outra. É essa que a gente Não, acabou de resolver. dá essa aqui que acabou de resolver, ó. É, pois eu tô com tanta janela aberta aqui que eu vou O fechar senhor aqui. colocou outra lá, era de estupro. Yuri, Pois é, mas eu acabei mostrando na hora que eu abri a tela outra. Vamos pegar a questão certa. Aqui, ó. Pronto. Pronto, né? Agora sim. Yuri, né? isso. Vamos lá. Estão vendo tudo aí? Tá dando para ver tranquilo. Então vamos lá. Yuri foi denunciado pela suposta prática de crime de estupro qualificado em razão da idade da vítima. Então, estupro qualificado em razão da idade da vítima, porque teria praticado conjunção carnal contra a vontade de Luana, de 15 anos, mediante emprego de grave ameaça. Então, olha só, ele praticou conjunção carnal. Conjunção carnal é pênis na vagina, tá, gente? Não é pênis no ânus, não é boca no pênis ou na vagina, não. Conjunção carnal é pênis na vagina. Sexo anal, sexo oral, por exemplo, não se configuram conjunção carnal. São outros atos libidinosos, ok? Vamos lá. Mediante emprego de grave ameaça. Então,
Pô, fiz sexo. Eu não, né? Pelo amor de Deus. O Yuri. O Yuri fez sexo com Luana, que tinha 15 anos, mediante emprego de grave ameaça. Isso é estupro, de fato é. E aí, no curso da investigação, ou da instrução, né, Luana mudou sua versão. Luana alterou. E afirmou que, na realidade, havia consentido na prática do ato sexual, sendo a informação confirmada por Yuri em seu interrogatório. Então, a Luana, ela mudou. Ela falou: não, não houve violência, grave ameaça, não. É porque minha mãe me xingou, acabou que naquele momento eu falei isso. Isso eu estou pensando, né? Por que que ela mudou de ideia? Porque eu, lembrando mais uma vez, não acrescenta coisa na questão, não acrescenta informação, tá? Isso é regra de ouro para a prova da OAB. Regra de ouro. Eu que estou falando, não sei por que que ela arrependeu, né? Por que que ela falou isso na hora? Por que que ela mentiu, falando que houve emprego de grave ameaça, né? E depois voltou atrás. Falei, de repente a mãe dela xingou ela, né? No curso da instrução, Luana mudou sua versão e afirmou que, na realidade, havia consentido na prática de ato sexual, sendo a informação confirmada por Yuri em seu interrogatório. Considerando apenas as informações expostas no momento de apresentar alegações finais, a defesa técnica de Yuri deverá pugnar por sua absolvição, tá? Sob o fundamento de que o consentimento da suposta ofendida na hipótese funciona como... Vamos lá? Já estão vendo a resposta, né? Esqueci de novo a resposta aí. Vocês estão vendo? Então, né? Letra C. Letra C. Esqueci, mas tudo bem. Sob o consentimento, né? Vamos lá. É uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Não, isso não é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, ok? Não é. Exclusão da ilicitude, aliás, né, fazendo uma pequena revisão, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Perfeito? E na hipótese supralegal, a doutrina informa que isso pode ser feito mediante bem jurídico disponível, e não bem jurídico indisponível. Causa legal de exclusão da ilicitude. Não, legal não é, tá? Porque se fosse legal, teria que ser uma dessas quatro aí que eu falei. E não é nenhuma delas. E C, né? Fundamento para reconhecimento da atipicidade da conduta. Sim, gente, conduta atípica. Porque pode praticar sexo com alguém que é menor de idade? Pode. Só não pode ser à força. Se for à força, é estupro. Assim como é estupro o sexo praticado à força com qualquer pessoa. Só que se for praticado à força com uma pessoa abaixo de 18 anos, nós temos uma agravante. Aí seria o estupro na modalidade aí qualificada. Mas não é o nosso caso aqui, porque na verdade não houve emprego de grave ameaça ou violência. A relação foi consentida. Então, se o maior de idade faz sexo com uma menor de idade de forma consentida, isso é crime? Não. Não confundamos com o artigo 217-A, que fala de estupro de vulnerável, tá? Então, sexo praticado com alguém que tem menos de 14 anos é estupro? É estupro. Ah, mas se a relação for consentida, é estupro do mesmo jeito. Por quê? Porque existe uma presunção absoluta de que o menor de 14 anos, ele não tem uma capacidade mental e biológica suficiente para praticar sexo. E isso é uma presunção absoluta, ela não é relativa, tá? Então, abaixo de 14 anos, estupro de vulnerável. Acima de 14, gente, se a relação for consentida, não tem crime. Não tem crime. Mas e se houver violência e grave ameaça? Aí é estupro. Isso contra uma menina de 15, uma mulher de 40. Se a relação sexual
for cometida mediante violência ou grave ameaça, aí nós temos o crime de estupro. Só que se essa vítima tiver menos de 18 anos, entre 14 e 18, nós temos uma modalidade de estupro qualificada, tá? Então não é para confundir. Uma questão aí que teve um índice de acerto, gente, baixíssimo. Baixíssimo. Muitos ficaram com medo de arriscar a marcar a alternativa que fala que é fato atípico. Fazer sexo com uma menina de 15 anos. É fato atípico. Só será atípico se houver, de fato, violência ou grave ameaça. Mas assim como seria também com uma mulher de 45 anos. Eu repito. Então, assim, com base nas questões principiológicas, nos princípios gerais, né? A gente entende o que que é imputável, inimputável, a maioridade começa quando, essa questão dos 14 anos, que não é somente para o estupro, mas para outras modalidades, né, de crime também, onde a gente vai presumir que abaixo de 14 é uma idade realmente complicada de se exigir de alguém um determinado raciocínio. É o bom senso. Questão fácil? Não, também não. Tem questão fácil, professor? Tem. Eu só não estou perdendo meu tempo com elas aqui só para provar para vocês que tem questão fácil. Então, como é que eu vou treinar? Eu vou treinar fazendo questão. Tá? Deixa eu fechar aqui. Eu vou treinar fazendo questão. Esse é o melhor jeito de treinar, fazendo questão. Então, Professor vocês Tiago, vão fazer muitas questões até o dia da prova. Não só de direito penal, como todas as demais matérias. De preferência até fazer a prova inteira. Pega a última prova e faz. Depois pega a penúltima prova e faz. Depois pega a antepenúltima prova e faz. E vai até quando você der conta. Tá? Pode falar quem me chamou aí. foi eu, professor Moisés. Pois não, Moisés. Dentro dessa questão, boa noite, né, primeiro, boa noite, pessoal aí. Dentro dessa questão, me fez lembrar uma aula, ultimamente, o professor Richard, Direito Penal 3, ele tem falado muito na questão doutrinária sobre as elementares, né, dentro do artigo, você definindo, principalmente o verbo que define ali o artigo, né, a tipicidade criminal, e nesse caso ali do estupro, mudou a elementar, no sentido aí doutrinário, mudou a elementar, mudou a tipicidade criminal, né? Então, como não houve, na verdade, como houve consentimento, nesse caso aí, dessa questão que o senhor falou, dá para você matar essa questão dentro dessa visão da elementar, né? Com certeza. O único crime de estupro praticado, né, com o consentimento da vítima é o estupro de vulnerável. Que pode uma menina, uma garotinha de 13 anos, só consentir. Pode consentir? Pode. Eu quero, eu quis, não importa. A lei coloca uma presunção absoluta de ilegalidade nessa conduta, Exato. né? Então é isso. Mais alguma coisa? Não somente é isso mesmo, professor. Tá. Então, pessoal, é o seguinte: estudar, dar atenção, né, a essas matérias bases e estar sempre fazendo questão. Ah, professor, mas vou fazer prova da OAB só daqui 2 anos e meio. Ainda estou no quarto período da faculdade. Ó, melhor ainda. Algumas por semana, brincando. Não precisa sair fazendo questão igual o maluco, não. Algumas por semana, faz umas 10 por semana. Gente, ao fim do ano vocês vão ver quantas questões vocês fizeram. Se fizer 10 por semana, tá? E pode subdividir na semana, não precisa fazer tudo no mesmo dia de uma vez, não. Faz duas, quando tiver de bobeira faz mais uma. Entendeu? Vai pro trono ali, leva o tablet, faz mais uma em cima do trono. É assim, ué.
Ao fim de 1 ano, você fez muita questão. E imagina ao fim de 2 anos, 2 anos e meio, né? Aí fez questão mesmo, mesmo. Então, a coisa não é difícil, tá? A coisa é pensar com estratégia, pensar fora da casinha, preocupar com o que tem que ser preocupado, preocupar com as coisas certas. Não é preocupar com nota. Repito, nota é importante? É, só para passar de ano. Fora isso, não tem mais utilidade prática, não. Tem gente aí que vai assistir esse vídeo aí em algum momento da vida e vai discordar. Mas tem pouca. Se tiver alguma utilidade prática, vai ser pouca. Que não se compara à utilidade do conhecimento. Saber, entender. Eu não digo dominar, não. Eu falo saber, entender, ter uma ideia. Professor, Mas para isso eu tenho que abrir mão, às vezes, de ficar, né? Eu tenho que ir lá naquela semana, hoje eu não vou estudar, não vou fazer questão da ordem, não, porque vou estudar só para a prova. E faz aquela revisão de véspera maravilhosa e tira total na prova. Você está abrindo mão de um futuro. Naquele dia você não fez suas 2 ou 3 questões. Vocês estão vendo como é que a coisa é complicada? Mas pode falar quem me chamou aí. Fonseca. Fala, Professor, Fonseca. mas, com todo respeito, se eu sei a matéria e estou aprendendo a gostar de direito penal, se eu sei, com certeza, a chance de eu tirar uma boa nota, se eu estou absorvendo o conhecimento que está me sendo transmitido em sala de aula, fazendo os exercícios de conformidade ali, tudo leva a crer que eu vou ter uma boa nota. A minha chance de eu ter uma nota, se eu estou absorvendo o ensinamento, eu estou aprendendo. No que eu aprendi, ele vai vir a hora a prova. A Uhum. prova vai ser num exercício avaliativo, vai ser num concurso. Aí a boa nota vai ser consequência. Isso que eu ia falar. É uma E, consequência e não o objetivo final. eu É um sou um dos objetivo que tem indireto. investido as coisas É um nesse sentido. objetivo indireto. Vai vir como consequência. Vai vir, assim como suas aprovações em concurso. Você não vai estudar para o concurso. Eu vou estudar para a OAB. Por onde eu vou começar? O Direito Civil 1. Depois Direito Civil 2. Depois Direito Civil 3. Depois Direito Civil 4. Depois Direito Civil 5. Depois Direito Civil 6. Direito Civil 7. Direito Civil é assim. Aí, agora vamos para o penal. Penal 1, penal. Ou você está achando que vai estudar toda a matéria para passar no exame de ordem? Mas não vai mesmo. Ah, eu vou tirar De jeito 6 nenhum. meses só para isso. Sabe que dia que você vai esgotar o edital da FGV? Nunca, Nunca. nunca. Isso não vai acontecer. Quem falar de modo contrário está te enganando. Isso não Não, vai com certeza. acontecer. Eu tenho aprendido bem esses dias, agora que eu fui pôr a cabeça no lugar, e realmente, igual tu falou, é a consequência. Se eu dominar o conhecimento, é igual você falou aí, se eu fizer. O ano tem 52 semanas. Se eu fizer eu não preciso fazer 2 questões por semana para fazer os 80. Não, não precisa. Então, Longe tem disso. 52 semanas. Imagina Então, se dá você para fizer, dividir. então, 2 por semana. Você vai fazer muito mais que você Cento e tanto. precisa. Sem ver. Exatamente. E Ah, sem ver. o meu grau de ansiedade diminui e a coisa fica mais tranquila. É, Realmente, a aula desse jeito, a expositiva desse jeito, a gente vai se encontrando com o que tem que ser encontrado. A gente, muitas vezes, olha para algumas coisas e tal, e pensa que é daquele jeito, e, na verdade, é totalmente oposto. Se a gente for para é, o lado mais... E é. alguns vão achar mais difícil, mas é o mais simples que vai me levar onde eu preciso. Exato. E a prova do AB é onde eu não concorro com ninguém, eu concorro só comigo. Eu Só preciso com tirar você. nota mínima. Você só precisa dos 40 pontos, metade, 60%. E Então, muitas vezes nem precisa disso tudo. Precisa de 38, 39, porque, via de regra, 1, 2, 3 são anuladas. E normalmente a que é anulada abarca aí a maioria, que geralmente é um erro, alguma coisa.
Mas é claro que você não vai depender de anulação, né? O ideal é fazer os Não, não. 40 e já começar o seu estudo, né? Totalmente dirigido à segunda etapa com tranquilidade. E aí sim, se chegou a segunda etapa, gente, vamos parar, vamos estudar técnica de redação, técnica de resolução de questão aberta, subjetiva, técnica de montagem de peças. Aí é o momento que vale a pena a gente parar tudo para mexer com isso. Até porque você já vai estar, ó, em tese craque no direito penal, se você escolher o direito penal, por exemplo. O direito penal e o direito processual penal, você já está craque. Agora você tem que aprender a técnica para escrever bem, né? Quando eu fui aprovado no exame de ordem, eu fiz a prova no 10º período, sem nunca ter feito cursinho na vida, sem nunca ter estudado para a OAB, eu não tinha esse objetivo, né? A coisa fluiu de forma natural, tanto na primeira quanto na segunda etapa. Primeira coisa, escolhi uma matéria que eu tinha mais afinidade. E estudei bastante. Por quê? Vai me servir para a primeira etapa e para a segunda também, né? Constitucional. O constitucional me respondeu algumas questões interessantes. Na minha prova caiu o previdenciário, por exemplo. E a minha prova foi de 2007, né, pessoal? Já faz 16 anos, né? Caiu o previdenciário. E eu respondi com base no direito constitucional. Alguma coisa lá do artigo 205 da Constituição, 204, alguma coisa assim, se não me falha a memória. E eu acertei, porque eu estudei constitucional. Previdenciário nem. Na verdade, na minha época não se usava ter direito previdenciário na faculdade. Foi uma matéria que eu nunca estudei, nem antes nem depois da faculdade. Eu não entendo absolutamente nada de direito previdenciário, porque eu nunca estudei. Nunca precisei, nunca foi do meu interesse. Agora, aquela parte constitucional, aqueles princípios gerais, aquela coisa que começa ali no artigo 195 da Constituição, vai até o 205 mais ou menos, ali, tranquilo, suave. Então, se um dia eu precisar disso na minha vida, eu não vou começar do zero absoluto. Eu vou começar de alguma coisa que eu já conheço. Então, tem que ter estratégia, né? Ao longo aí da faculdade, depois da faculdade, tem que ter estratégia. É isso que eu ensino muito no meu curso, né? No plano de aprovação. Muita gente, inclusive, até fizeram uma... Pessoal do 5º período, né? Fez um movimento lá e um monte de gente comprou o plano de aprovação. E me deram feedbacks positivos, né? Nesse sentido aí da preparação mental, nesse sentido de estudar com estratégia, ou aprender a estudar, aprender a aprender, que é uma coisa importante. Poucas pessoas dão importância, né, para esse tipo de coisa. Então, assim, eu vou até colocar o link aqui, ó, fazendo uma propagandazinha já do meu curso. Nem era a intenção, não, mas eu vou deixar o link aqui, ó. Cadê? Onde que eu posso colocar isso aqui? No chat. No chat. Então, pera aí. Aqui, ó. Vou deixar um link aqui bacana para um e-book, para quem gosta de e-book, tá? Que eu explico muito, abordo muito essa questão da forma de estudar, né? Muita coisa que eu falei aqui, quer dizer, muita mesmo, né? Muito além. Eu não falei nem 2%. Vou deixar também o link do plano de aprovação, que é o curso cabeça. Quer ver onde é que vai estar? Você está cansado Opa. de se esforçar nos estudos e nunca alcançar os resultados desejados? Abre sem Está querer aqui. assustado com... Vou deixar um outro link aí. Quem tiver interesse, tá? Esse vídeo vai para o YouTube também. Vou deixar na descrição os links. Fiquem à vontade aí para assistir. O segundo é um vídeo, é uma aula. O pessoal do 5º período deu um feedback muito positivo. Mas voltando aqui à nossa questão, gente, é isso. Eu falei, pô, esse ano tem que fazer alguma coisa diferente, porque todo ano eu venho aqui com uma matéria, faço tudo igual, mas eu queria dar uma
uma luz, queria dar um recado diferente, queria fazer algo que pudesse impactar mais do que uma aula. Eu sei que uma aula às vezes é boa, né? Quando a gente assiste uma aula aí de 1 hora e meia, a gente pega alguma coisa, né, de positivo e tal, mas eu queria deixar alguma coisa assim mais, de forma mais permanente, mais significativa. E aquela preocupação que eu tenho com o tal do bom senso, viu? O bom senso que o povo não tem, impressionante, né? É difícil. Quer ver? Deixa eu ver se tinha mais alguma observação aqui, eu anotei algumas coisas. Ah, e tem uma coisa também que eu queria comentar com vocês, antes da gente terminar nossa aula, que a gente já está encaminhando para o final aqui. As questões da OAB são grandes, não são questões assim pequenas, com um enunciado de 2 linhas e 5 alternativas com uma linhazinha ou uma palavra. Não, são provas longas, cansativas. O examinador tenta te confundir ali na quantidade de informação, mais do que propriamente na matéria. Então, assim, a dica que eu dou, vão lendo e vão circulando, vão grifando, vão colocando as informações para você não se perder na questão, porque são questões assim que às vezes assustam pelo tamanho. Vocês viram aí, a gente leu aí um cabeçalho enorme, né, tal, mas a questão é simples. A primeira questão lá que a gente respondeu é o seguinte: é um texto enorme, mas basicamente eu esqueci até os nomes, é Francisco e quem me ajuda aí? Eu esqueci os nomes. Roberto, Francisco e Roberto. Francisco e Roberto, né? Então a questão fala assim, ó, Francisco foi agredido, ele achou que foi o Roberto. Depois a investigação apontou que não era Roberto, foi um desconhecido. Acabou, a questão é só isso. Ou teve mais informação além disso? Não teve. Só que um texto gigante para te confundir. Então você tem que ir circulando, colocando, né? Fazer uma primeira leitura, depois a segunda, com as informações que você já descreveu ali. A segunda questão também, gente, simples. O Yuri praticou ato sexual com uma menina de 15 anos. Primeiro ela falou que foi ameaçada ou agredida. Depois ela desmentiu. Falou, não, não, na verdade eu consenti. A questão é isso. Não falou mais nada além disso. Tudo ali é enrolação. São questões que te cansam para você pensar que são muito mais difíceis do que vocês imaginam. Essas duas questões que a gente fez aqui são os níveis hard da OAB. São as questões mais difíceis. E nem são um bicho de 7 cabeças. A gente viu que nem todos saberiam responder, concordo. Mas a gente aprendeu a fazer uma análise da questão. Fazer uma análise. A gente leu ela devagar, releu, entendeu, falou um pouquinho de princípios gerais. É isso, tá? É isso, nisso que vocês têm que se apegar, tá? E era o recado que eu tinha, né, para falar com vocês. Quem quiser me fazer alguma pergunta, eu estou disponível, tá? Pode abrir o microfone aí e a gente conversa. A dúvida de um pode ser a dúvida de vários outros, né? Diga-se de passagem. Aqui não tem problema de concorrência, não é? O AB é você contra você mesmo. Então não tem questão de concorrência. Então a sua dúvida pode ajudar o companheiro, eu estou à disposição. Se tiver alguém tentando falar, gente, só lembrando que vocês todos estão com o microfone desligado, porque eu estou vendo um monte de gente falando aqui e não chegou nenhuma voz. Tem que abrir o microfone. É, Dionísio falando. Tudo bem, Dionísio? Pode falar. Ó, eu fiz a primeira etapa da ordem no início do ano. Sim, Não logrei êxito, sim. porque a fonte
é muito pequena e a sala que eu estava não tinha luminosidade. Então, isso trouxe uma dificuldade para que eu pudesse. Eu não respondi a prova toda, porque eu não consegui ler. Então faltou, sabe o quê? Você chamar o fiscal da prova num canto e falar, olha, tá complicado aqui para mim. Eu não estou conseguindo ler, eu tenho um probleminha de visão, não enxergo bem, tá muito escuro, poderia me trocar de lugar. Se fosse o caso, te trocariam até de sala, entendeu? Porque você não poderia deixar de fazer sua prova com dando o seu melhor em razão de não estar enxergando. Então, assim, não deixa de chamar o fiscal da prova e fala, olha, não consigo fazer porque eu não estou lendo, está muito escura a sala. Facilita a vida do fiscal, ele não sabe que você não está conseguindo ler. Isso não é motivo para você deixar de fazer uma prova, né? Você deixar de poder concorrer à vaga, em razão de não estar conseguindo ler. Não, fala com o fiscal. Tem vergonha, não. Você pagou pelo exame, você não fez de graça. A não ser que você caiu na isenção lá, né? Tem algumas pessoas que podem solicitar isenção. A via de regra, você pagou por ele, Né? Com certeza. tá? Tá? Obrigado aí pela orientação. Tá joia. Mas que bom que você já fez uma. Você é mais experiente do que a maioria, que não fez nenhuma. Eu Entendeu? estava pensando que na próxima requisição que eu fizer para concorrer colocar uma observação para aumento de fonte, Sim. porque tem É, muitos aí realmente, realmente é uma letrinha mesmo, né? Mas se prepare antes também, veja, confere o seu óculos, vê se está tudo ajustado aí, o grau, confere, dá uma conferida. Às vezes o para perto não está muito legal, né? Essas questões também a gente tem que verificar para provas, né, pessoal? Tem gente que não tem afinidade, por exemplo, com caneta, só gosta de escrever de lápis e tal, e na hora de marcar o gabarito tem que ser a caneta. E aí o sujeito perde tempo, porque ele está fazendo todo o gabarito de lápis, com medo de errar, para depois passar a caneta. Não, começa a treinar, fazer com a caneta direto, que você ganha. Você ganha 10, 15 minutos para, ao invés de fazer gabarito, fazer mais duas questões, por exemplo. Tá? Ah, aliás, outra coisa importante, aproveitando o ensejo aqui, né? Como é que eu faço as questões? Eu começo pelas matérias que eu tenho mais afinidade e depois vou passando para as outras. A FGV não facilita muito a vida do candidato, porque ela não faz aquela separação, né? Direito constitucional, aí vem as questões, direito civil, vem ela não faz. Mas, pessoal, com uma leitura rápida assim na prova, você já vai identificando. Pô, aqui começou com penal. Aí você vai lá no final, pô, que é civil. Então, assim, você já faz uma identificação prévia. Vai primeiro nas matérias que você tem afinidade. A sua matéria base, aquela que você estudou, que você vai fazer na segunda etapa, você estudou bastante. Constitucional, eu sempre falo, estuda mais. Constitucional é a base. Ética, que são poucas questões, identifica elas ali e mata. Pô, passei pela questão, não sei a resposta. Não deixa de marcar alguma coisa. Você pode até marcar ela, marca uma interrogação enorme para, se tiver tempo depois, você retornar e poder ver ela com mais calma, mas não deixa de marcar para depois colocar num chute absoluto, sem qualquer tipo de regra interpretativa. Marca o que você acha que seria. Ah, mas eu não sei, não tenho nem ideia. Então marca aquela que, sei lá, algum raciocínio a gente faz na hora de responder uma questão. Pô, tem 5 alternativas lá. De repente, uma você vai tirar. Uma você fala, pô, essa aqui não é de jeito nenhum. Essa aqui é impossível. Com certeza não é essa. Então, assim, você tem que ter um raciocínio, né? Nem 5, né? 4, na verdade. A FGV usa 4 alternativas. Então, você vai falar o seguinte: você não vai deixar para marcar depois. Aí você vai marcar tudo na mesma, você vai fazer bobagem. Não, marca uma. Às vezes, das 4 ali, tem uma que você fala, ó, essa não é. Já melhorou. De 25, você já vai para 33% de chance de acerto. Ou então, ó, não é nem a A nem a B. Ou seja, você ficou entre a B e a C, você tem 50% de chance de acerto. É melhor do que o chute raso, o chute sem nenhum tipo de técnica.
tá? Então, é uma dica final aí também de como, né, fazer uma prova de concurso de modo geral. Agora, pô, terminou a prova. É bom deixar lá meia hora, 20 minutos finais para o gabarito, tá? Terminou a prova. Falta uma hora. Pô, então, falta uma hora, vamos tirar meia hora aí para pegar questões que eu não sabia, que eu pus uma interrogação gigante. Vamos voltar nelas, quem sabe não vê uma luz, né? Quem sabe não vê uma luz. Se não vê uma luz, deixa o que você marcou. Deixa lá o que você marcou, porque no momento lá que você leu a questão e tal, alguma cor, por alguma razão você marcou uma ou outra alternativa. A gente tem critérios, usado de forma consciente ou inconsciente, mas a gente tem critérios. Beleza? Valeu, professor. Beleza. Mais alguma dúvida aí, gente? Pode abrir o microfone e perguntar, estou à disposição. Professor Pode falar. Francisco, eu sou do segundo período. Aí, Francisco, Só, essa aula foi boa para você, hein? pois é, rapaz, Quanto, até ma meu nome quanto apareceu. mais, quanto mais adiantado, adiantado que eu digo Sim, assim, né, nos primeiros períodos, sim, mais essa aula tem eficácia, né? verdade, verdade. Mas pode falar. Mas, na verdade, não é dúvida, não. Eu queria mesmo era fazer um elogio, assim, eu sempre tenho ouvido e assistido as aulas de OAB, e acho que é a primeira, assim, que eu identifico bem. A maneira didática que o senhor usou para explanar as questões da OAB, tipo, não falou de 20 questões, 30, falou de duas pontuais, mas, sabe, destrinchando com clareza, assim, com objetividade, e principalmente os toques, né, que foram dados da forma de estudar para quem quer passar, não é para quem quer tirar 100, 150, não, é para passar, é ser objetivo, ser curto, não perder tempo entrando em áreas da outra questão lá do Francisco, do Roberto, tinha, né, a questão da acusação que foi feita de forma errônea, mas não foi intencional. Então, aquilo não está aí explícito, mas está implícito, ou seja, não precisa discorrer sobre aquilo. É só falar o que está ali dentro da pergunta, dentro da questão e tal. Perfeito. Para mim, é a melhor aula até hoje, assim. Parabéns aí. A Ah, gente ainda obrigado. não tá estudando com o senhor, não, mas de verdade, gostei muito da aula aí. Parabéns. Ah, obrigado pelo elogio, tá? Em todo caso, a gente está à disposição. Eu estou na faculdade, eu sou professor da faculdade, então, assim, para mim, todos aí são meus alunos. Tanto é que a gente se Sim. encontra aqui uma vez por semestre, né, para falar um pouquinho da OAB, mas a gente está Uhum. lá também, a gente tem nossos orientandos também de TCC, nós estamos ali Maravilha. nos corredores, né, conversando, então, eu estou à disposição. Precisando, pode me procurar. Perfeito, professor. Muito obrigado, viu? Tá? Tendo a Excelente. oportunidade, lê o nosso e-book lá também, Tá para bom. ficar mais Tá bom. enraizado nisso aí. Perfeito. Excelente. Muito obrigado, viu? Boa noite aí. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Professor Dionísio, Pode falar, Dionísio? por gentileza, manda esse link para o Zap do grupo. Mando, A gente mando sim. agradece aí. Tá, joia. Pode deixar. Eu mandei aí pro link aqui do Zoom, que a gente está gravando essa aula agora, mas eu mando lá também. Obrigada, professor. Boa noite. Disposição, Maristela. Obrigado. Obrigadão, boa noite. Falou. Boa noite, pessoal. Se tiver alguém Boa aí que noite. quiser ainda, tá todo mundo despedindo e tal, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição, tá, pessoal? Tranquilo, professor. Boa noite, bom final de semana. Para nós. Professor, muito obrigado. Parabéns pela aula, brilhante aula. Uma boa noite, bom final de semana para o senhor. Obrigado, tá? Obrigada, professor. Bom final de semana. Para nós.
Valeu, professor Tiago. Muito agradecido. Bom descanso para o senhor e para a família. Tá joia, obrigado. E cuida do pet lá direitinho, viu? Pode deixar. Então tá, pessoal, vou encerrar a gravação aqui, tá? Obrigado aí pela participação de todos. Precisando, eu estou à disposição. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite. Isso é muito alto.